Alguns de nós temos alguns sinônimos de felicidade, né? Às vezes nós só estamos felizes quando certas coisas que nós queremos, isso vem a estar funcionando. E quando essas coisas não funcionam, não dão certo, a gente fica triste. E isso nós precisamos ajustar em nossas vidas. Porque o maior dom é poder estar vivo. É poder estar aqui, né? Então nós precisamos ser gratos, né? Ser grato, ser fiel ao Senhor em todas as coisas. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar as nossas vidas, nossa casa, nosso lar, nossa família. À medida que a gente vai entendendo que a gratidão, né? Ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas casas, nossas famílias, no teu lar, né? Na tua família, né? Quantas coisas o Senhor tem feito na tua casa? Amém? Eu quero trazer uma palavra hoje. Louvado seja Deus. Quero muito que você preste muita atenção. Deus falou muito forte comigo nessa tarde. Comecei a orar e buscar o Senhor na palavra. E o Senhor me deu uma palavra que eu quero que você coma ela, que você entenda ela. Amém? Abre a tua Bíblia, você que trouxe, lá no livro de Mateus, capítulo 17. Capítulo 17, no versículo 19. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 19. Eu quero hoje falar de fé. Hoje eu quero falar daquilo que vai te projetar as bênçãos, daquilo que vai te projetar a coisas que talvez você nunca imaginou tocar, ou encontrar, ou viver. Nós vamos aprender como chegar até elas. Amém, irmãos? Quantos estão dispostos hoje a aprender? Amém? Louvado seja Deus. No livro de Mateus, capítulo 17, no versículo 19, diz assim: Então os discípulos se aproximaram-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Amém? Onde você está sentado mesmo, fecha teus olhos. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso e Santo, nessa noite, para que do Senhor eu me esvazie de mim, Senhor, e quero ser usado em tuas mãos, Pai. Me usa, Senhor Jesus, para falar com a tua igreja, para que tu possa falar comigo, Senhor. Em nome de Jesus, para que eu te peço e te agradeço, Jesus. Amém? Irmãos, aqui está uma passagem onde os discípulos vêm falar com Jesus, chamam ele no canto. E Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar os demônios desse rapaz? Aí Jesus falou assim: por causa da sua pequenez, sua pequena fé. Por ser pequena a sua fé. E depois ele segue com um versículo que a gente conhece muito. Você conhece desde criança. Nós conhecemos, né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, vai falar assim: monte, sai daqui para colar, e ele vai. Só que nós passamos talvez a nossa vida toda. Olha só, observe isso comigo. Hoje eu meditei bastante nessa palavra. Uma palavra que eu conheço desde criança. Hoje eu meditei bastante nela e eu observei os detalhes dela. Não é se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda. É se tiveres fé como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda faz uma diferença enorme. Faz uma diferença no cenário daquilo que a gente passou a vida toda falando. Se tiver fé do tamanho do grão de mostarda. Eu creio que você passou a tua vida toda lendo, vendo e até falando desta forma.
E a gente tem o costume de falar assim: olha o tamanhozinho do grão da mostarda, né? Tão pequenininho. Então, se você tiver uma fezinha desse tamanho, já dá para transportar um monte. Então, olha, então nós estamos coitados, né? Não temos fé para nada, né? Que tamanho é a nossa fé? Mas na verdade o texto não está falando de tamanho, está falando como. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, aí você vai falar para o monte: saia daqui e vai para colar. E nada será impossível diante de ti. O texto vai falar: nada será impossível diante de ti. Amém? Por que o texto está falando se tiver fé como um grão de mostarda? Porque a mostarda, ela é um grão pequeno, sim. Não é o menor de todos, mas ele é um grão pequeno que existe. E essa semente, esse grão de mostarda, sendo plantado, ele vai se tornar uma das hortaliças maiores. Ela chega a 4 metros de altura. Ela chega a 4. Um grão pequenininho chega a 4 metros de altura. E ali ela faz repouso para pássaros, ela faz sombras para as pessoas, faz um lugar de descanso. Então nós vamos entender qual é a fé que nós precisamos ter. A fé que nós precisamos ter não é o do tamanho, mas como o grão. Como assim, pastor? Porque se nós for como o grão, esse grão de mostarda, para ela ter essa força, para alcançar ao nível de hospedar pássaros, de ser um lugar de descanso, e também fazer sombra, trazer paz, lugar de descanso para alguém que queira sentar embaixo dela. Esse grão, ele precisa ser plantado. Amém? Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Esse grão precisa ser plantado. Então, se nós plantar esse grão de mostarda, ele vai crescer, vai virar uma das maiores hortaliças, e ali ele vai produzir muitos frutos. Amém? Louvado seja Deus. Então Deus está falando para nós o que? Seja a tua fé como um grão de mostarda. Seja a tua fé como um grão de mostarda. Como assim? A tua fé sendo como um grão de mostarda, você plantando ela em oração, plantando ela no jejum, você plantando ela na obediência, você plantando ela no amor, ela vai gerar uma hortaliça tão grande que as pessoas, elas vão encontrar um lugar de paz, um lugar de sombra, vão encontrar lugar de repouso. Amém, irmãos? Tudo isso foi o Senhor que falou para mim à tarde. Aleluia. Eu não vi a hora de chegar à noite para passar para o povo. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, uma vez nós passamos a vida toda frustrados, porque que tamanho é a minha fé que se eu não consigo fazer nada? Mas aí, irmãos, por isso que ele fala assim, ó: há castas de demônios que só saem através de jejum e oração. Amém? Aí ele fala: se tiveres fé como um grão de mostarda, nada será impossível. Então o que eu tenho que pegar? A minha fé, ela tem que ser como um grão de mostarda. Então eu pego a minha fé e planto ela no jejum, planto ela na oração, eu planto ela no amor, na caridade, eu planto ela na generosidade, eu planto ela na fidelidade. Aí ela vai crescer de uma tal forma que nada mais será impossível para mim e para você. Você está entendendo? Então a nossa fé tem que ser plantada assim, ela tem que ser gerada desta forma. Amém, irmãos? Você está entendendo o que Deus está falando para nós hoje? E nós precisamos entender isso. Então vamos deixar de ser frustrados muitas das vezes, porque talvez você pensou: eu nunca consegui transportar nenhuma cadeira dessa, nunca consegui mudar nada disso aqui de lugar. Mas na verdade Deus estava aqui querendo dizer que o poder que vai ser gerado através de você saber usar esse grão, ou seja, usar a tua fé, ela vai ser tão poderosa e tão forte que você poderá fazer coisas impossíveis. Nós não vamos sair transportando um monte para lugar nenhum.
Isso aí Deus está falando para você entender o tamanho da força que você pode ter se você souber usar ela. Amém? Você está entendendo, igreja? Então, irmãos, chega de pensar que você está sem fé, porque talvez você pensava, meu, grãozinho de mostarda está ganhando de mim. Não, Deus está falando assim: se você fizer igual o grão de mostarda, se você for plantado, se você for fazer conforme o grão de mostarda faz, você vai gerar algo tão grande. E sabe o que Deus está falando? A tua fé pode ser até pequena. Deus está falando hoje, talvez você hoje, a tua fé é tão pequena que você não acredita nem em você mesmo. Talvez a tua fé é tão pequena que você já não acredita mais nos dias de amanhã. Talvez a tua fé é tão pequena que você não sabe, você veio até esse culto talvez pensando, não tenho perspectiva de mais nada. De tão pequena a tua fé. Mas hoje Deus trouxe você aqui para você saber plantar essa fé no lugar certo. Você saber como gerar uma grande hortaliça. Amém? Para você não ser somente uma semente. Para que essa tua fé não seja somente uma semente, mas que ela seja algo que vai virar um lugar de descanso, de paz. Não só para você, mas para muitas pessoas. Amém? Porque é isso que Deus quer gerar em nós. Amém? Vamos para a Bíblia para nós entender melhor esse texto. Louvado seja Deus. Alguém traz água para mim. Hoje os irmãos esqueceram de mim. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos para a Bíblia para nós entender um pouquinho mais o texto. Olha aqui, irmãos. Lá no livro de Mateus, capítulo 13. Livro de Mateus, capítulo 13. Lá no versículo 31. Obrigado, meu irmão. Livro de Mateus, capítulo 13, no versículo 31, olha só o que diz o texto. O texto vai dizer assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade o menor de todas as, e crescida é a maior de todas as, aleluia, a minha diz hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus, aleluia. Você viu, irmãos? Então Deus está falando, Jesus está falando assim: o reino de Deus, o reino que vos fala, ele é semelhante a um grão de mostarda. Ele está falando, aleluia, olha só, é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as outras sementes, todas as sementes, mas crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. E aí, pastor? Conheço esse texto também desde pequenininho. E agora? O que quer dizer? O reino de Deus, ele é semelhante a um grão de mostarda que o seu Senhor plantando ele no campo, ele sendo a menor da semente. Ela sendo a menor da semente, ela se torna uma das maiores hortaliças. Ela se torna uma árvore. Amém? E ela começa a produzir frutos. E ela começa a produzir sombra. Ela começa a ser lugar de repouso. Amém? Então o reino de Deus, ele é semelhante a isso. E agora, como extrair isso para que nós venhamos entender? O que nós pregamos? Nós pregamos o reino. Nós não pregamos o reino de Deus? Para pregar o reino de Deus, nós precisamos de fé. Aleluia, eu já estou igual um professor, mas não é para ser assim não, irmão. É que o Espírito Santo está conduzindo o negócio. Nós precisamos de fé. Amém? A fé do tamanho de uma grama de mostarda, ela pode fazer o quê? Ela não tem limites para você. Ela pode fazer você transportar montes, amém? Sim ou não? Então eu preciso de fé. Eu preciso crer no Senhor tendo fé. E aí o Senhor está falando assim: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Amém? Louvado seja Deus. Então nós pregamos o reino.
Sabe o que Deus está querendo dizer aqui, irmãos? Louvado seja Deus. Que nós, com a nossa fé, semente, mostarda, quando nós pregamos o reino, quando nós falamos do reino, nós estamos plantando aonde? Na terra. Terra. Então nós falamos da palavra do Senhor. Então eu planto a minha semente, a minha fé na terra. A terra, por enquanto, ela somente é terra. Mas ao eu plantar ela vai produzir a das maiores hortaliças. Amém? Sim ou não? Ela vai crescer. Então, Deus está falando assim: o reino de Deus, ele parece pequeno. Ele parece pequeno, parece que você não consegue enxergar ele. Mas ao ser plantado na terra, ao ser plantado, ele, com a sua fé, ele vai nascer e vai crescer e vai se tornar uma grande árvore. Louvado seja Deus. Então ele se torna grande, e através dele, desta grande árvore, pessoas vão encontrar lugar de paz, vai encontrar amor, vai encontrar esperança. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meu irmão, Deus está falando para mim e para você nessa noite. Nós precisamos pegar nossa pequena fé, nós precisamos pegar nossa pequena semente, plantar no lugar certo, que são as terras. Nós somos o pó da terra. Lá em Gênesis está ensinando a nós que o homem foi criado do pó. Louvado seja Deus, formado do pó, da terra. Louvado seja Deus. Então Deus quer que nós se mova, trazendo o reino dele para esse lugar. Trazendo o reino dele nesse lugar, ele é do tamanho de grão de mostarda, mas plantado em você, ela vai se tornando grande, e o reino do Senhor vai propagando na face da terra. Aleluia, você está entendendo, igreja? Ah, meu Deus, tu és santo, Jesus. Aleluia, você está entendendo? Deus é poderoso. Tem coisa que nem teologia não ensina a gente. Isso aí é só o Espírito. Hoje eu estava lá na minha mesa estudando, e o Senhor falando essas coisas para mim. Eu falei, uau, que coisa louca é essa, Pai? Tu és santo, tu és digno, uma coisa tão simples. Muitas das vezes nós passamos a vida toda lendo e não conseguimos entender. Por isso que o Senhor fala que para ser o maior tem que ser o... Aleluia! Porque sendo pequeno se torna... Ah, Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus. Então sabe que nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos apegar nossa pequena fé, essa pequena semente, e plantar ela na terra. E meu irmão, fique tranquilo, que ela vai produzir uma hortaliça. Quando você menos esperar, essa hortaliça vai começar a ser bênção nas vidas de pessoas que talvez a gente nem conhece. Porque vai encontrar paz, vai encontrar sombra, vai encontrar lugar de descanso, vai encontrar esperança. Aleluia. Sabe a terra vindo, mano, imagine comigo a terra vindo seca. A terra vindo seca, com sede, com fome, sem esperança, terra árida. Pense comigo, terra árida, seca, com fome, com sede. De repente ele encontra uma hortaliça grande, uma grande árvore com sombra. E nessa hortaliça ele consegue enxergar alguns pássaros repousando nele. O que essa terra seca, árida, vai fazer? Ele vai querer chegar nesse lugar de descanso, vai querer repousar ali também, achar uma sombra. Louvado seja Deus, porque ali já produziu, porque a terra, ela já produziu o seu fruto, já foi plantada uma pequena fé. Amém? Agora você pense só, se nós plantar essa nossa fé todos os dias, na oração, no jejum, na fidelidade do Senhor, quem que te segura? É isso que Jesus está falando. Quem que vai te segurar? Aleluia! Por isso que Deus está falando assim, seja fiel, plante na fidelidade, plante no amor, plante no arrependimento, plante em todos os frutos. Amém? E sabe o que vai acontecer? Ninguém te segura. Você vai alcançar lugares, nada mais vai ser impossível. Deus fez para que nós viéssemos viver assim. Por que nós não vivemos? Porque ainda nós estamos pensando que nossa fé é do tamanho. Mas não é do tamanho, tem que ser como. Olha para o irmão do teu lado e fala para si, não é o tamanho,
mas é como. Aleluia. Faz uma diferença enorme. É como. Então não importa o seu tamanho, não importa se é grande, se é pequeno, mas é como ele é gerado, como ele é plantado, como ele é produzido, é como. Amém? Então a palavra para nós hoje não é tamanho, é como. Como você está se movendo diante disso? Como que você está se comportando diante dessa situação? Sou encalorado. Você está entendendo, irmãos, o que Deus está falando para nós hoje? Eu vou ler de novo esse texto só para a gente guardar bastante o nosso coração. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu vêm, aninham-se nos seus ramos. Interessante que quando você tem revelação do Senhor, quando você tem tua visão espiritual aberta, à medida que você vai lendo, Deus vai falando de novo. Ele vai esclarecendo mais coisas. À medida que eu li aqui, Deus me falou mais uma coisa muito interessante. Aqui está falando assim: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, ao ser plantado. Então, na hora que eu falei isso, eu vi uma cena, eu vi algo acontecendo. E Deus me mostrou. A semente do grão de mostarda, ela é pequena, sim ou não? Amém? Você lembra quando Jesus desceu o trono da graça, nasceu de uma virgem, e quando ele começa a crescer, a Bíblia diz que aos 12 anos ele já estava na sinagoga, ele ouvindo e sendo ouvido, pela tamanha sabedoria que ele já tinha. Lembra disso, irmãos? Quando ele começa o seu ministério aos seus 30 anos, que ele começa a pregar, começa a falar, ele começa a propagar, ele é uma pequena semente, pequenininha. As pessoas não aceitaram ele. Ele criou o mundo. A Bíblia vai falar assim, que ele criou o mundo, ele fez tudo que há nesse mundo, mas quando ele veio para esse mundo o rejeitou. Não foi assim, irmãos? O mundo rejeitou, então ele veio como uma pequena semente. O Espírito Santo está falando. Ele veio como uma pequena semente. Aleluia. E ele começa a trabalhar o ministério, começa a pregar, começa a falar do Senhor, ele começa a fazer milagres, mas é uma pequena semente ainda. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas no dia que ele foi crucificado, o dia que ele foi crucificado, o dia que ele entregou o teu espírito ao Pai, nesse dia, essa pequena semente foi plantada. Nesse dia, essa pequena semente foi regada. Você está entendendo? E sabe o que aconteceu? A pequena semente, ela se tornou grande, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Então aqueles que não acreditavam porque não conseguiam ver porque era pequeno aos olhos deles. Aos olhos deles era pequeno, não conseguia enxergar. Mas a semente da mostarda, ao ser plantada, você não vai ver, você não vai entender, e não tem nem como você cuidar disso. Mas quando você perceber, ela começa a brotar, porque o Senhor faz isso. E quando você perceber, ela virou uma grande árvore. Então Jesus, quando ele veio com uma pequena semente de mostarda, mas ele foi plantado por nós, por mim e por você. Ele se tornou grande, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Alfa, Ômega, princípio e fim. Não só isso,
Como o louvor, o último louvor que nós louvamos aqui hoje. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Meu irmão, agora eu quero perguntar uma coisa para você: é grande ou não é? Hã? Mas quando ele veio era pequeno, ninguém, a família, os amigos, filho do Zé. Eu conheço o Zé, conheço a Maria. Ah, capaz. Não era assim, irmãos? Mas um dia, irmãos, ele foi plantado e foi regado com teu sangue. E hoje ele é grande. O reino dele. Então ele está dizendo: o meu reino é semelhante ao meu reino. Semelhante como um grão de mostarda. E por que nós estamos aqui se movendo no reino do Senhor? Ele deixou um legado para nós. Ele deixou uma missão para mim e para você. Eu já falei e falo de novo para você entender. Deus, ele fala que está em todos os lugares. Para ele estar em todos os lugares, ele precisa estar habitando em mim e você. Como que ele começa a habitar em mim e você? Com a minha pequena fé eu planto uma sementinha de mostarda em você. E ao plantar em você, você vai virar uma hortaliça. É isso que o Senhor espera. Você vai virar uma hortaliça. E a expectativa do Senhor é que você comece a produzir fruto e sombra. Que você comece a produzir paz. Que você comece a produzir esperança para as pessoas. Porque o reino de Deus está sendo expandido através de você. E é por isso que ele está em todos os lugares. Porque ele habita em mim e você. Mas e se essa hortaliça ela começar a não produzir frutos? Ele poda. Ele poda porque ele quer que cresça. Ele quer que dê frutos. E se continuar não dando fruto, poda mais um pouco. E se continuar não dando fruto, ele vai dar mais uma podada. E se não der mais fruto, ele corta. Ele lança no fogo. Mas não deixa de ser uma árvore. Não deixa de ser uma hortaliça. Não deixa de ser uma semente que cresceu. Amém? Você está entendendo? Quantos estão preparados para produzir frutos? Quantos querem produzir sombra, esperança para as pessoas? Um dia nós fomos plantados. Um dia eu e você fomos plantados. Um dia alguém acreditou em mim e você. Um dia alguém liberou uma palavra sobre nós. Alguém teve fé do tamanho do grão de mostarda e ele plantou em mim e você. Hoje eu e você podemos ser, eu creio que nós já temos aqui grandes hortaliças. Eu creio que nós já temos aqui grandes árvores que já estão produzindo sombra. Aleluia. Que já está produzindo os frutos. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. Vamos para a Bíblia. A Bíblia tem razão. Então vamos nela. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Livro de Gálatas, capítulo 5. No versículo 22, olha só o que o texto diz. Livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, que é fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, qual que é o fruto? Vamos repetir o fruto tudo junto, irmãos? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Então, irmãos, tudo isso que eu estou falando para você aqui foi o Espírito Santo que começou a falar comigo à tarde. Ele que foi me levando aos textos. Quando eu tinha pegado o reino e pegado a fé, o Senhor falou assim: agora eu tenho mais um aqui para você finalizar essa palavra, para você fechar ela. Os frutos do Espírito. Então, se nós se tornamos uma grande hortaliça, uma grande árvore, essa grande árvore precisa produzir frutos, sim ou não? E quais são os frutos? São esses.
Então nós precisamos ter alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que é fé, mansidão, domínio próprio. E aí contra essas coisas não há lei. Não tem o que te para. Você está entendendo, meu querido e meu irmão, onde que nós estamos querendo chegar? Você está entendendo o que Deus está falando para nós? Louvado seja Deus. Meu irmão, a fé plantada no jejum, na oração. É isso que o Senhor está falando para nós, no amor, na caridade, no respeito, na submissão. É isso que Deus quer que nós fazemos. A nossa pequena fé, nossa fé que talvez seja pequena, mas não é pequena porque é do tamanho do grão de mostarda. É porque talvez você hoje não tenha tanta fé. Mas Deus, Ele quer que você pegue essa pouquinho de fé que você tem e faça como o grão de mostarda. Seja plantada no lugar certo, nas coisas certas. E isso vai produzir uma grande hortaliça. Produzindo uma grande hortaliça, você vai entender o reino. Você entendendo o reino, você vai ser sombra. Você vai produzir sombra para pessoas. O que é, irmãos? Você já não aconteceu isso com você? Pessoas vinham até você para você fazer uma oração, para receber um abraço, para ter uma palavra, para você dar uma palavra de esperança para essa pessoa. De repente você não faz nada, você só dá um abraço nessa pessoa. Você já produziu aquilo que ela precisava. Isso é você sendo hortaliça, você sendo essa grande árvore. É porque alguém plantou em você, você cresceu e agora você está produzindo algo para que as pessoas sejam alcançadas. Esse é o reino do Senhor. O Senhor quer que nós cresçamos assim como um grãozinho, mas nós cresçamos, produzamos e sejamos usados para ganhar outras pessoas, para amar outras pessoas, para que haja um lugar de descanso, de esperança, para que, sabe o que é isso, irmãos? É as pessoas olhar para você e ver Cristo. Aleluia. É as pessoas olharem para você e ver Cristo. Que esse é um mandamento que o Senhor quer que nós sejamos. Nós sejamos imitadores deles, que nós sejamos parecidos com Cristo. E quando as pessoas olharem para você e para mim, eles possam encontrar esperança, amor, lugar de descanso, lugar de confiança, possam encontrar um caráter. Aleluia. Que possa encontrar pessoas que vão entender o reino. Amém? Aleluia. É interessante, irmãos, que a nossa pequena fé, que ela também está sendo baseada como um grão de mostarda. Ela é plantada no jejum, na oração, no amor, na obediência, na submissão, na fidelidade. Então a nossa fé, pequena como um grão de mostarda, ela é pequena e é como um grão de mostarda, sendo como um grão de mostarda, sendo plantada no amor, na caridade, na fé, na obediência. E o reino de Deus, ele é plantado na terra. Que é você, sou eu. Essa é a terra que ela tem que ser plantada. Aí sendo plantado em nós, ele é expandido através de nós. Amém? O reino, ele é expandido, ele cresce através de você e de mim. Através de nós o reino está sendo propagado. Amém, irmãos? Que nós possamos nessa noite entender tudo isso. Então nós propagando o evangelho do Senhor como terras que fomos plantadas, e estamos trazendo crescimento ao reino. Aí nós vamos produzir uma fé que talvez pequena, talvez grande. Ela é plantada da mesma forma. Agora no amor, na caridade, na paz, na fidelidade e tudo isso que você já sabe. Aí vai produzir agora uma grande árvore, uma grande hortaliça. E contra isso, irmãos, contra isso ninguém pode. Ou seja, o Senhor está falando, não tem nada mais que vai te impedir, nada mais te segura. É isso que o texto está dizendo ali. Se você tiver fé como um grão de mostarda, se você falar para um monte, sai daqui, vai para lá, ele vai. Nada mais é impossível para você. Mas para isso acontecer, você precisa viver esse ciclo que eu estou dizendo, que eu estou pregando. Você precisa viver isso. Não é hoje você aceita Jesus, entrega a sua vida na mão do Senhor, amanhã você é uma árvore. Não é assim. Ela leva um tempo para crescer.
Ela leva um tempo para romper a terra. Ela leva um tempo para produzir frutos. E esse tempo você precisa manter esse ciclo de fidelidade, de amor, de caridade, acreditando, regando e fazendo com que essa árvore cresça. Amém? Louvado seja Deus. Quando você menos esperar, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, mas você se mantém de pé, porque você foi plantado no Senhor. Amém? E por fim, para fechar o ciclo, depois da árvore crescida, depois de ter sombra, aí o Senhor vai produzir frutos. Frutos do Espírito, que é paz, longanimidade, benignidade, equilíbrio e uma série de frutos que vai fazer você ser mais do que vencedor. Amém? Eu vou ler para nós finalizar. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você entendeu, irmãos? É um ciclo de coisas para que a gente possa ter as bênçãos. E ali esse texto finaliza como um domínio próprio. Então a gente vai ter esses frutos. E para que esse fruto aconteça, nós precisamos saber usar a semente da mostarda. Precisamos usar a nossa fé. Olha para o irmão do teu lado e pergunta para ele: como está a sua fé hoje? Como que está a tua fé? Deus está falando nessa noite, não importa o tamanho dela, importa como você vai se mover com ela. Não importa o tamanho, o que importa é como. Como que você vai fazer com ela hoje? Você vai deixar o mundo falar para você que você não consegue. Você vai deixar o mundo te sufocar e querer matar essa semente. Você vai deixar o mundo dizer para você que você não vai avançar, que você nunca vai ter uma família, que você nunca vai ter uma casa, que você nunca vai ter as coisas, que você nunca vai conseguir ministrar, pregar, ganhar almas. Ou você vai usar a tua fé hoje, mediante essa palavra que Deus esclareceu bastante coisa para nós. E talvez você vai olhar para o céu e vai falar: Senhor, é pequeno a minha fé, mas eu quero fazer como o grão de mostarda. Eu quero se tornar uma grande hortaliça, uma grande árvore frutífera para ser usada em suas mãos. Amém? Quantos querem isso? Aleluia! Louvado seja Deus. Você entendeu, irmãos, agora a parábola do grão de mostarda? Amém? Louvado seja Deus. Que Deus possa te dar força, que você possa entender o reino, que você possa entender o reino. As pessoas não entenderam o reino quando Jesus falou: o meu reino. Então, isso aí era uma semente ainda, mas hoje ele se tornou uma grande árvore. E assim o Senhor está fazendo na minha e na sua vida. Permita isso acontecer. Tudo é possível. Tudo é possível. E essa semente, irmãos, está na tua mão, não está na minha. Então não dá para transferir. Você entendeu como é que é? Não dá para transferir. Está na tua mão. Então o que você tem que fazer com ela? Você precisa plantar ela. Engraçado, sabe o que é que o Espírito Santo está falando aqui? Eu vou finalizar as almas. O Espírito Santo está falando comigo. Essa semente fé que precisa ser plantada, ela pode ser sufocada. Ela pode até ser pequena, mas ela não morre. O Senhor está falando assim para mim, porque da mesma forma que ela é baseada para que você seja abençoado, você plantando ela no lugar correto. Agora, se você plantar ela no lugar incorreto, ela vai produzir a mesma hortaliça, só que talvez os frutos vai ser diferentes. Você entendeu? Então a tua fé ela é para ser plantada no amor, na fidelidade, na caridade, na obediência, na submissão. Aí você vai produzir esse fruto. Agora, se você pegar a tua fé
plantar ela na discórdia, na infidelidade, plantar ela no engano, na mentira, ela vai produzir esse fruto. E aí por isso que tem um monte de gente embaraçada, porque ela vai se tornar uma árvore. E as pessoas vão comer desta árvore. Você está entendendo? E através de você vai ser gerado mais pessoas, porque você vai ser uma influência para essa. Ela vai encontrar um lugar em você, uma sombra. Só que a tua sombra, os teus frutos, ela é de rebeldia, é de desobediência, é de enganação, é de mentira. E se você plantar esse fruto nessa terra seca, que chegou até você, vai produzir o que, irmãos? Você está entendendo porque tanta gente ruim na terra? Você está entendendo porque tem tantos mentirosos na terra? Tantos enganadores? Por isso Deus está falando assim: faça o que é correto com aquilo que eu te dei. Faça o que é correto com aquilo que eu te dei. E plante no lugar certo. E pare de ficar produzindo coisa ruim. Pare de produzir coisas ruins. Produziu, vai colher. Entendeu, igreja? Aleluia. Vamos pôr de pé? Hoje o culto foi diferente, né? Foi um culto mais tranquilão, né? Louvado seja Deus. Geralmente não é assim, né? Louvado seja Deus. Mas hoje Deus quis trazer esclarecimento para nós. Hoje Deus quis trazer um entendimento para nós crescer, para a gente parar de ficar produzindo fruto ruim. Amém? Louvado seja Deus. E sabe o que o Espírito Santo fala mais uma coisa aqui? Nossa, não para de falar. Olha só que coisa. Quando eu falei produzir um fruto ruim, eu vi um fruto bicado por pássaros. Hã? Sabe quando você vê aquele fruto bicado por pássaros? Ele come. Aí come, pega daquele fruto, come a semente. Aí ele sai e defeca em algum lugar, não é? Falei bonito agora, né? Hã? Não vou falar aquele outro negócio que é feio. Então ele vai defecar em algum lugar. E o que acontece daí, irmãos? Hã? Produz mais aquilo que ele comeu. Você entendeu, irmãos? A importância de você estar em Cristo, a importância de você estar no Senhor, a importância de você ser plantado em Deus, a importância da tua fé ser plantada no amor, na caridade, naquilo que é certo, naquilo que é correto. Tudo que é correto. É aí que Deus quer que você plante essa tua fé como um grão de mostarda. Porque é como um grão de mostarda. Ela vai crescer. Você não tem a sombra de dúvida, vai crescer. Agora depende de você. Como e que tipo de fruto isso aí vai crescer. Tá nas suas mãos. Não adianta querer culpar os outros, não. Não adianta não. Tem gente comendo fruto ruim porque é tua culpa. Ou com fruto bom. Porque é tua culpa. E é uma culpa boa daí, né? Quando o fruto é bom, né? Louvado seja Deus. Então que nós possamos produzir frutos bons. Amém? Vamos louvar um cântico, meio cântico. O horário já está avançadinho. Vamos finalizar esse culto. Irmãos, olha para o irmão do teu lado e fala para ele assim: não tem a ver com o tamanho, mas como. É como. Não esqueça dessa palavra, é como. E está escrito ali. Está escrito, é como um grão de mostarda. Aleluia. Alação, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus por você estar aqui conosco. Pega essa palavra para você, para que você venha produzir frutos bons. Talvez a tua casa, talvez o teu lar, talvez a tua família tenha sofrido, padecido, porque você não está produzindo o fruto correto. Deus está falando, a fé está em tuas mãos. Então plante ela no amor, plante ela na fidelidade, na sinceridade, na honestidade. E são esses os frutos que você vai colher. Aleluia. Eu faço parte de um novo tempo que
está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente e foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Você entendeu? Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depois Saul, a geração que ungiu Davi, a geração que depois Saul, a geração que ungiu Davi para um tempo de louvor. Sim, Jesus, que nessa noite você possa ser essa geração, que você possa fazer parte dessa geração, que você possa ser uma geração de Samuel, porque você faz parte, meu irmão, minha irmã, desse fruto, dessa semente que foi plantada há muito tempo atrás, que está sendo plantada nos dias de hoje, através de mim, através de você, que você possa crescer como uma grande hortaliça, que você possa crescer como uma grande árvore, que você possa ser usado poderosamente nas mãos do Senhor. Não aceite o inimigo dizer que você é um derrotado. Não aceite o inimigo dizer que você não tem mais esperança, que você não vai alcançar. Não aceite, use a tua fé, plante ela no amor, plante ela na fidelidade, plante ela na obediência, plante ela na caridade, e o Senhor certamente vai trazer um grande fruto. Você vai produzir grandes frutos de bênção sobre a tua vida. Aleluia! A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Aleluia! A geração de Samuel, oh Espírito Santo de Deus, fortalece essa casa, fortalece esse lar, fortalece esse irmão que aqui está, essa irmã. A geração de Samuel, sim, Jesus, está se levantando em todo lugar. Eu quero orar nessa noite, amém? Tem alguém que quer fazer uma aliança com o Senhor? Tem alguém que quer aceitar Cristo nessa noite? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor nessa noite? Se tiver alguém, você só dá um sinal, eu oro por você. Você não precisa nem de vir até aqui. Nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite que quer reconciliar com o Senhor, com a igreja, com Deus? Se tiver alguém, levanta a tua mão, eu quero orar por você. Amém? Que Deus possa fazer de você, que você possa entender essa mensagem e que você possa usar a tua fé como um grão de mostarda. Mas para isso você precisa estar no Senhor. Você precisa estar nele. Se tiver alguém, levanta a tua mão e eu vou orar por você. Amém?
Você que precisa de um milagre na tua vida, você que precisa de algo sobrenatural no Senhor. Eu tenho a fé e vou usar ela como um grão de mostarda nessa noite. E eu vou falar para você, você é ousado nessa noite. Ninguém me segura, ninguém me para. Amém? Sabe por quê? Porque eu vou usar essa semente. Aleluia, louvado seja o Senhor, como um grão de mostarda. Então nessa noite, eu quero orar para você que precisa de algo que seja milagre. De repente você anda dias com dificuldade. De repente você está sem esperança. Mas hoje Deus, Ele traz você para que você entenda que nele tudo é possível. Nele tudo é possível. Amém? Aleluia. Talvez você não tenha força nem para falar. Talvez você não consiga nem expressar aquilo que você está sentindo. Daquilo que você tem passado, talvez as feridas que a vida causou na sua vida, em você. Mas hoje eu quero usar a minha fé. E vou usar como um grão de mostarda. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que nada vai nos segurar. Nada vai ser impossível para nós, para a nossa geração. Essa geração que entende o que é ter a fé como um grão de mostarda. Que o que é estar se movendo no Senhor. O que é estar trazendo crescimento para o reino de Deus. Então nessa noite eu quero orar para a sua vida. Eu quero orar para você. Eu quero orar para a tua família. Que o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, nessa noite possa entrar com providência na tua casa. Eu oro por cura. Seja curado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei, que o Senhor possa abrir a porta que você tanto tem pedido. Em nome de Jesus. Porque eu tenho fé e estou plantando ela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que todas as suas frustrações, que nessa noite venha ficar no lago do esquecimento. E que a partir de hoje, uma nova história, um novo tempo na sua vida. Eu creio e eu faço uso desta fé. E nessa noite, como um grão de mostarda, eu declaro, eu profetizo sobre a tua vida bênçãos. Eu profetizo sobre esta casa bênçãos, prosperidade. Eu profetizo saúde. Eu profetizo um novo tempo. Eu profetizo que a tua casa, a tua lar, a tua família nunca mais será o mesmo. Porque a partir de hoje, através da nossa fé, através dessa semente que está sendo plantada, Deus vai trazer um novo tempo, uma nova história, um novo lugar. Oh, recalabanache, recalabanás. Santo é o nome do Senhor. Ei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu faço uso desta palavra como um grão de mostarda. Eu declaro vida sobre a tua vida. Como um grão de mostarda, eu declaro prosperidade sobre a tua vida. Como um grão de mostarda, eu declaro salvação sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu esposo, sobre as suas esposas, em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Aqueles que estão nos vendo através da transmissão, eu faço parte desse tempo. Eu faço parte dessa geração. Eu faço uso da minha fé. Como um grão de mostarda, eu declaro sobre a tua vida vidas, sobre a tua casa saúde, sobre a tua vida uma nova história. Receba onde você estiver, aonde você estiver, que as bênçãos do Senhor te alcancem, porque Ele é bom e a tua fidelidade dura para sempre. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? É para o Senhor, meu irmão. É para o Senhor. Ah, Jesus, recebe a adoração da tua igreja. Louvado seja o teu nome, Pai. Amém? Aleluia. Pergunta para o teu irmão, você está enfesado? Pergunta para ele. Você está enfesado? Enfesado é um homem cheio de fé. Aleluia. Então fique enfesado aí, em nome de Jesus. Coloca assim a mão em forma de receber. Irmãos, obrigado
por todos que estão aqui. Louvado seja Deus. Eu conto com a tua presença. Sábado tem uma célula para mulheres. Só mulheres. Amém? O assunto é com elas. Então, irmãos, você mulher, venha 7h30. 7h30 da noite. Venha e traga mais meninas. Venha, se souber de alguém que está depressão, com dificuldade, com alguma situação assim, traga ela para cá. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar o coração dessas mulheres no sábado. Amém? E domingo, louvado seja Deus, domingo às 19h30, eu conto com você aqui. Amém? Traga mais pessoas. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos possam dizer amém. Porque dele por ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.